O Palmeiras vem vivendo anos incríveis em termos de conquista de títulos e revelação de atletas também, né? Como, por exemplo, o próprio Endrick, com 16 anos já fazia ali sua estreia no profissional. Mas para que esse jogador jovem chegue pronto para jogar no mais alto nível, muito da sua evolução na base vem da nutrição. E para conversar sobre isso, a convidada desse vídeo aqui é a Kate Matias, ela é nutricionista das categorias de base do Palmeiras, e vai conversar comigo sobre a carreira dela, sobre a sua trajetória e sobre a importância da nutrição. Então, se você ficou interessado, fica ligado aí e vamos para o vídeo. Kate Matias, seja muito bem-vinda aqui ao canal Carreira Futebol. Tô muito feliz que hoje é a primeira mulher convidada a participar aqui de um vídeo comigo. É um dia marcante para o canal, um dia histórico. E eu já pesquisei bastante sobre você, né, para a gente poder ter essa conversa aqui. Mas queria começar te perguntando sobre a sua formação acadêmica, né? O que você estudou e onde você estudou também. É um prazer estar aqui, é um prazer ser a primeira mulher a desbravar este canal, que já entrou alguns homens no futebol e é importante, sei lá, representar as mulheres aqui, né? Para mim é muito gratificante. E vamos lá, eu sou nutricionista, fiz bacharelado em nutrição pela Unip e fiz alguns cursos extracurriculares ali no período da graduação. E depois da graduação, logo depois eu me formei e já fui atrás de fazer pós-graduação em nutrição esportiva pela Faculdade de São Camilo, que é assim, foi o que para mim foi um divisor de águas. A pós-graduação de nutrição esportiva me mudou muito. E agora sobre a sua trajetória profissional, né? Quais as suas experiências profissionais aí? Quais as funções que você desempenhou sempre na área de nutrição ou não? Não, a minha história com o futebol, ela começa desde a barriga da minha mãe, porque minha mãe trabalha no Palmeiras há 27 anos, eu tenho 26, e eu nasci no Palmeiras, praticamente. Praticamente não, né? Eu só não me pariu lá, de resto. Então eu fui criada, eu fiz esporte em Palmeiras, o Palmeiras sempre esteve inserido na minha vida, assim. E eu nunca quis trabalhar, nunca foi minha perspectiva de trabalhar no Palmeiras, eu nunca tive essa vontade e tal. Sempre quis nutrição, sempre soube que seria nutrição, a minha formação, mas eu queria área hospitalar. Tanto que eu trabalhei em um centro de diagnóstico na Prevent Senior, que inclusive foi patrocinadora do Palmeiras durante um tempo. E trabalhei lá, ganhei muita experiência lá. E acabou surgindo uma vaga de recepcionista no Palmeiras. E o problema da Prevent Senior era que era muito distante da minha casa. Então eu demorava 1h30 para chegar. É. E aí minha mãe falou: olha, surgiu uma vaga de recepcionista no Palmeiras, você não quer tentar? Eu já tinha outras experiências, não só da Prevent, né? Eu comecei a trabalhar muito nova. Minha mãe falou: acho que se encaixa, é perto de casa, eu vou estar aqui, então, querendo ou não, você já tem esse apoio e tal. Eu achei que não fosse passar por ser familiar e tal, porque minha mãe já tá lá há muito tempo para entrar, mas deu certo, eu entrei como recepcionista, saí com muita, muita, muita dor no coração da Prevent, porque eu fazia realmente algo que eu gostava demais. Mas eu falei, eu vou dar essa chance. E era assim, vou ficar 1 ano, vou sair porque não quero trabalhar no Palmeiras. Eu só quero ter uma graninha ali, fazer minha faculdade, terminar e trabalhar no hospital bom. Era o que eu queria. E eu fui subindo de cargo, passou 9 meses, eu subi para ouvidoria do Palmeiras, ali no clube social, né? O Palmeiras, ele é dividido por áreas. Então, eu estava no clube social. E era assim, eu trabalhei como recepcionista, depois fui para ouvidoria, e a gente estava na troca de mandato. Então, o Paulo Nobre estava saindo e o Maurício tinha se candidatado. E nesse meio tempo, o Maurício queria contratar uma secretária para ele. E aí eu fui selecionada. Por já ter me destacado na recepção e na ouvidoria do clube, eu fui candidatada para ser a secretária e aí passei em todo o processo seletivo direitinho e fiquei com o Maurício durante 5 anos, a quem eu devo, assim, muita coisa. Ele foi um pai para mim, assim, ele sempre me incentivou, sempre me deu espaço para estudar. Aí eu tranquei minha faculdade durante 1 ano, porque eu queria me dedicar e eu vi essa oportunidade como uma mega oportunidade de crescer. Eu falei, bom, eu vou fazer secretariado, eu vou largar a nutrição e vou aproveitar essa oportunidade. Fui pesquisar quanto que era o piso de uma secretária, enfim. E aí eu falei, não, vou aproveitar.
E na minha família ninguém é formado, eu fui a primeira. Aí eu fiz um curso de secretariado, fiz algumas outras coisas paralelas nesse um ano que eu fiquei sem cursar, mas eu sentia muita falta. E eu falei, eu acho que daqui não tem muito para onde eu crescer. E eu não via. E a nutrição sempre falava muito alto em mim, sempre, porque eu sempre gostei de praticar esporte. Eu sempre gostei de alimentação e desde o primeiro ano do ensino médio eu sabia o que eu queria. E eu falei, ah, não, eu vou voltar a estudar. E aí eu voltei a fazer faculdade em um ano, é muito doido, porque a ciência muda muito em um ano. Então, o que era certo já era errado, e aí tinham mudado todos os parâmetros, e eu comecei a estudar num período diferente. Era outra sala, outro período, enfim, foi bem desafiador. E você ser secretária de um presidente de um clube de grande nível como o Palmeiras e na época o Palmeiras estava começando a ganhar os títulos, né? A voltar a ganhar os títulos. Então começou com aquele brasileiro, depois que aí o Abel chegou e as coisas começaram a mudar muito mais, e começou a ser cada vez mais campeão e mais próspero, enfim, e aquilo demandava muito. Mas eu lá cursando a faculdade, assim, me matando e consegui cursar. E acabou o mandato do Maurício, eu já tinha finalizado a minha graduação e estava já no meio para o final da pós. Eu já fazia alguns atendimentos que eu conseguia me divulgar ali, comecei a usar meu Instagram profissional para me divulgava para os funcionários do Palmeiras e comecei internamente a falar, gente, se vocês passarem comigo, eu dou desconto. E aí, atender filho de funcionário, alguns funcionários passavam comigo e eu dava um descontinho. E nesse meio tempo, o Palmeiras ganha sua primeira copinha. Ganha sua primeira copinha em janeiro de 2022. E a Leila assume também em janeiro, né, de 2022. Ela assumiu em dezembro de 2021, se eu não me engano. E aí, em janeiro de 2022, a nutricionista, que era a Luana na época, saiu do Palmeiras e abriu essa vaga. E eu já tinha, o Maurício já sabia, o Boazzi, que era o vice-presidente, né, na época, e é atualmente também, hoje o vice-presidente da Leila, sempre soube que eu fazia nutrição. E isso era uma coisa que eu sempre deixei muito clara. Olha, eu não quero ficar aqui. Eu estudo coisas e eu divulgava, então eles sabiam, né? Sim. Que eu era nutricionista. Então, quando eu me formei, eu fiz questão de falar, fui lá na RH, mostrei tudo bonitinho. E o Palmeiras sempre teve plano de carreira, e eu sabia disso. Porque eu já tinha saído de uma recepção para ir para um secretariado de um presidente. Então, eu sabia que eu poderia investir ali. Eu comecei. Tanto que era uma dúvida se eu fazia nutrição clínica ou nutrição esportiva. Aí eu falei, cara, eu já tô aqui. Eu vou fazer esportiva. Isso um ano antes do mandato do Maurício acabar. Então, tudo milimetricamente calculado na minha cabecinha. Foi muito doido. Aí eu fiz e em janeiro veio a vaga. E aí eles me chamaram e falaram: olha, apareceu uma vaga no CFA como nutricionista. A gente sabe que você é formada, e parece que você fez pós-graduação. E eu falei: sim, fiz e tô finalizando. Eu ia finalizar em março, mas é para começo, para início imediato. Assim, eu tinha um mês só que eu tava com a Leila. E aí eu falei: meu Deus, ela mal chegou, né? Mas aconteceu, né? E ela deu uma super força, assim, o boss também deu uma super força. E aí foi isso, recebi a proposta, super aceitei, mas confesso que rolou um pouquinho de medo, mas eu falei, vai com medo mesmo, porque se não for com medo, não. E eu sei que eu tive sorte e sei que eu trabalhei muito para isso, porque em paralelo a esse trabalho eu estudava, eu ralava, eu fui atrás de pacientes fora. E aí a Mirtes queria me conhecer. E a Mirtes, ela é muito, muito respeitada no futebol, na minha humilde opinião. Não é porque é minha colega de trabalho, mas para mim é a melhor profissional do futebol brasileiro até hoje. Assim, a melhor nutricionista que existe no futebol e no esporte brasileiro até hoje. Assim, ela é incrível. E essa conversa que eu tive com ela, para mim, foi um divisor de águas, assim. E ela estava com medo também. Porque, pensa, uma pessoa que tem mais de 30 anos de profissão, começar a conversar com uma pessoa que não tinha nenhum ano de profissão, fazer um ano, saber que ela ia ter que trabalhar diretamente comigo, porque eu mando atletas pro profissional, e aí tem hora que eles ficam lá e cá, que é muito comum. Então eu preciso botar para ela, diferente do futebol feminino,
Porque o feminino, tecnicamente, a gente não precisa interagir. Agora, não interagir direto comigo. Então, quem era essa pessoa que ela nunca ouviu falar, que ontem era secretária e hoje é nutricionista e que menina é essa? 25 anos, o que ela sabe de nutrição? Não sabe nada. E eu entendo super os receios e as angústias dela. Porque é isso, eu ia mandar. Como que esses atletas iam chegar no profissional? Que experiência que essa menina tem para mandar alguém para cá? Que estado que eles iam chegar para ela? Sim. Então, a gente teve uma conversa muito franca, assim. Ela foi extremamente sincera comigo. E eu fui extremamente sincera com ela. Eu falei, olha, ela perguntou, e uma das perguntas foi: você tá pronta para assumir? Eu falei, eu tô pronta. E fui ousada, assim, tô pronta. Ela, olha, foi bem ousada. Falei, eu tô disposta. Eu só quero saber o que você quer saber, o que você precisa que eu faça. Qual que é o meu papel aqui para te ajudar? Com que condições que você quer que esse atleta chegue a você? E ela falou, quero que o básico seja bem feito. Se o básico bem feito estiver feito, para mim tá ótimo, é redundante até. Mas ela falou, se eles chegarem aqui com o básico direitinho, bonitinho, para mim você já, assim, já é mais do que meio caminho andado. Porque aqui eu só refino. Eu não tenho como fazer coisas muito específicas para os atletas, porque eu sou nutricionista de toda a base do Palmeiras, então eu cuido das 10 categorias. A gente tem um estagiário para fazer toda a parte operacional ali de suplementação e tal. E aí eu fico com a parte, né, que eu falo que é a de raciocinar. Então, de fazer uma intervenção aqui, outra ali, de organizar todos os lanches e tal. É muitas coisas, mas aí eu deixo para você perguntar mais para frente e eu vou falando, senão eu fico aqui até amanhã. Então, depois dessa conversa que eu tive com ela, eu entendi qual que era o meu papel na vida dos atletas e qual era o meu papel, qual era a minha contribuição para o futuro deles como atleta profissional. Eu sabia que ele não poderia chegar não sabendo nada. E aí o que a Mirtz falou para mim foi: eu quero que eles tenham conhecimento alimentar. Então, que eles saibam o que é um brócolis, um couve-flor, que eles tenham noção e já experimentado vários tipos de alimento e, enfim, leite fermentado, um iogurte, coisa diferente. Então, uma Nutella, por exemplo, que não fosse algo diferente para eles, sabe? E eu entendi, eu falei, bom, então a partir daí que eu vou moldar o meu trabalho. Então, essa é a minha pequena e grande trajetória no futebol, assim. Foi assim que eu cheguei onde eu estou atualmente. Muito bom. Você já comentou um pouquinho sobre algumas das suas funções, né, dentro da área da nutrição hoje. Eu queria te perguntar quais são os maiores desafios de trabalhar com a nutrição dentro das categorias de base. Ainda bem que você falou desafios, que são alguns. Acho que o primeiro deles é fazer com que a nutrição faça sentido para os atletas. Que eles entendam que não é só comer bem. O porquê que eu tenho que comer bem? O porquê que isso faz diferença na minha vida? Então, fazer com que os atletas entendam os benefícios da nutrição, como que eu posso me beneficiar dela dentro de campo. Então, isso é muito desafiador, porque você tem que fazer algo que é científico, entrar dentro da cabeça de um atleta que muitas vezes não teve um ensino básico, assim. Então, às vezes um menino de 18 anos que não sabe ler e escrever. E aí todo mundo fica, nossa, isso acontece? Sim, isso acontece. Você acha que ele vai saber o que é um glicogênio muscular e o que o glicogênio muscular vai fazer de diferença na vida dele? Não vai. Então, eu tive que desenvolver meios para fazer com que eles entendessem. Então, eu fui buscar dinâmicas, E aí, tem outro desafio, né? Que são idades diferentes. Então, você tem desde o menino de 10 anos até o menino de 20 anos. A gente não vai ter a mesma abordagem. Por mais que o menino de 20 anos tenha dificuldade em ler, interpretar texto, mas ele tem 20 anos, né? Tem uma malícia, ele já não tem uma paciência. Principalmente os nossos atletas, assim, já ganhou muitos títulos, né? Já passou por algumas coisas no futebol que para ele já acha que ele já tá feito, ele tá pronto. Eu tenho 20 anos, eu tenho 20 do Palmeiras, eu já ganhei muitos títulos, então eu não preciso aprender. Isso é difícil. Você fazer com que ele entenda o seu papel ali, que você não tá só ali para perguntar como ele tá, que você tem que ensinar. Então isso é muito desafiador e criar dinâmicas para diferentes idades, quando você tem que fazer pelas duas idades. Então,
Por exemplo, com o Sub-10 até o Sub-13, a gente tinha uma horta o ano passado que a gente está passando por um processo de reforma, então o projeto de horta ele deu uma adormecida, eu falo para eles, mas vai voltar. Então, com o Sub-10 ou Sub-13, eu tinha um projeto de horta para mostrar para eles como que era o processo, né, dos alimentos. Então, de onde vinham, como que era o processo de crescimento, que a gente não vai lá, planta e amanhã o tomate está pronto, né, já colhe. Então, tem todo um processo. É uma sementinha, vai virar um brotinho, nananã, e aí vai crescer, vai crescer, vai crescer. E, olha, depois de muitos meses e muito adubar e regar, virou um tomate. Nossa, mas não é tão fácil, não é tão simples, né? Que eu chego lá na prateleira, não é. Com o Sub-20 já não tem isso. Então, eu fui criando outras dinâmicas de pegar o celular e falar que dentro do músculo tinha uma bateria que parece que pensa que é o seu celular. E aí o seu músculo não pode entrar no modo econômico. Então você vai associando. E eu fico, às vezes, 24 horas do meu dia pensando como que eu vou fazer isso. Então, período de copinha, período de grandes competições é quando existem essas abordagens com os meninos, né? Fora quando eles têm alguma demanda específica. Então, fazer um cardápio que tenha sentido para o atleta, não adianta, o atleta tá com sobrepeso ou tá com percentual alto de gordura. É desafiador, então eu vou lá, faço um plano alimentar, mas eu preciso que faça sentido para ele, com base nos meus conhecimentos. Senão, eu vou fazer ele seguir. Eu vou entender que ele vai pedir um fast food ali, um outro aqui, mas que no geral eu preciso convencê-lo a, né, falar, olha, isso aqui funciona. Vamos tentar fazer isso aqui 80% da sua semana e aí os outros 20% você faz da forma que você quer? Ah, tá, beleza. Então, às vezes eu consigo convencer. E é isso, de convencer. E eu acho que o outro desafio é ser mulher e ser nova, com pouca experiência comparado às pessoas que já estão há muito tempo. Porque eu sinto que quando se é mulher, a gente precisa se reafirmar muitas vezes, muitas vezes. E é diferente. É quando você tem um homem recém-formado ou com o mesmo tempo de experiência que você é, de quando é uma mulher falando. E eu sofri isso no começo. E eu acho que eu vou sofrer isso por muito tempo, infelizmente. O Palmeiras dá muito espaço para mulheres. Eu trabalho, sou eu e mais duas mulheres, as duas psicólogas. Elas são incríveis. Elas desempenham um trabalho, assim, maravilhoso. E, poxa, a gente está em pódio, o que não se vê em outros clubes. A gente tem uma importância muito grande com a nossa diretoria, com o staff, com a comissão. Você vê que tem. Mas, quando eu cheguei, por não ter tanta experiência, foi desafiador, porque para os homens que já estavam há 10, 20, 30 anos, escutar uma jovem mulher com seus 25 anos falando, então, isso aqui tem que ser feito dessa forma, não dessa. Não, mas você chegou no futebol agora. Deixa eu te mostrar como faz. Então, a pessoa estudar algo que para você já o benefício, sei lá, de um ômega 3 e tal, e você já saber disso há muito tempo. E a pessoa fala, mas eu estudei isso agora e eu descobri que é bom. E aí você fala assim, é bom. Agora é bom. Eu já sei há muito tempo. É isso que eu tô tentando te mostrar, que é muito bom há muito tempo. Então é isso, assim. Eu acho que o Palmeiras já evoluiu muito, 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 muito. E posso dizer que está à frente de muitos clubes. Exatamente por isso, assim, por reconhecer, principalmente a nutrição e a psicologia, porque são áreas de apoio, né? Não são comissão, a gente se encaixa como staff, mas de começar a reconhecer exatamente isso, essa transição do staff para comissão, de não, elas são comissão, e disso, de ir para o pódio. Isso é muito legal, porque você não vê isso nem no futebol profissional, por exemplo. A tendência é só melhorar daqui para frente. Se Deus quiser. Hoje em dia, a gente sabe que a utilização de suplementação, desde os atletas mais jovens, assim, é algo muito importante, eu acho que até fundamental. Mas eu queria te perguntar a sua opinião a respeito disso. E, assim, a partir de que momento que essa suplementação é introduzida ali nos jovens atletas? A gente começa a utilização da suplementação no Palmeiras a partir dos 14 anos. E, na minha opinião pessoal, é algo que
está de acordo. Eu acredito que antes dos 14 anos, a criança precisa ter experiências com alimentos mesmo. E a base precisa ser né, a alimentação. E aí depois a gente começa a introduzir, acho que 14, 15, de 14 para 15 anos ali é o ideal para eles começarem a ter contato. Porque senão, se a criança tem um contato muito cedo com o suplemento, eles começam a associar isso à performance. Então, eu tô tomando isso, então é isso que tá fazendo com que eu tenha um rendimento absurdo no campo. E não é. Quando eles já têm uma maturidade, né, eles conseguem distinguir isso. Então, você consegue explicar, olha, isso aqui é porque o seu corpo não dá conta, e por isso que a gente, né, introduz para fechar a conta para dar o igualzinho ali, para você não emagrecer e nem engordar. E para você não desgastar tanto no campo e ter uma velocidade de recuperação maior. Então, para mim, a partir dos 14 anos ali, 14, 15, é o ideal, é o que a gente já costuma fazer. Acaba que conecta com a sua resposta anterior, né? Que o maior desafio é a conscientização, né? Então, se ele tem consciência dos alimentos, ele sabe que é importante cada um, ele não vai querer suplemento com 11 anos de idade. Exato. Quais são os mitos comuns que você encontra, assim, ao trabalhar com os jovens atletas, né, em relação à nutrição? São, acho que 2, né? Vamos falar primeiro do carboidrato, de quando os atletas, às vezes, acabam procurando profissionais de fora que não estão acostumados com a realidade do futebol e eles acabam, olha, você tem que pesar a sua comida, cuidado com carboidrato à noite, proteína, 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 então proteína de manhã, proteína à tarde, proteína à noite, proteína o tempo todo. E aí a gente vê que o atleta fica com a proteína lá em cima e o carboidrato lá embaixo, porque tem esse medo de engordar e tal. E para um atleta de futebol ou qualquer atleta de alta performance, o carboidrato é fundamental. É ele que vai sustentar o músculo do atleta, é ele que vai fazer com que a redução de fadiga, né, seja prolongada. Isso é algo que eu vejo muito, assim, de profissional que fala que, olha, esses dias eu vi um que comemorou que um atleta estava perdendo percentual de gordura. Um atleta de 13, 14 anos, assim. Você reduziu o seu percentual de gordura. E, na realidade, a gente precisa fazer com que esse atleta ganhe gordura, porque é a gordura que vai ajudar na maturação dele. Então, no ganho de músculo, no desenvolvimento dele de órgãos, de tudo, pensar que ele está em desenvolvimento, né, de fase de crescimento, que é o que a gente costuma usar, que as pessoas entendem. Então, assim, comemorar que o seu atleta está perdendo gordura, isso não é um bom sinal, assim. E ser um médico, sabe? Isso é uma responsabilidade muito grande. Como é que você comemora que uma criança de 14 anos está perdendo gordura, sendo que ele é um atleta de futsal e futebol? Não se comemora isso. Isso é preocupante, isso é assustador. E isso me assusta e eu preciso trabalhar na mente desse atleta e mostrar para ele assim, olha, não é bem por aí. E o outro grande mito é começar a introduzir suplemento quando são crianças. Os pais têm esse desespero, e aí junta com o desespero de pai, do empresário e da criança, com uns 12, 10, 11 anos, que começou, sabe, a maturar agora, desenvolver agora, já quer encher a criança de creatina, de whey, de hipercalórico, de um monte de coisa, quer fazer com que a criança tome malto. Então, assim, calma. Vamos fazer a criança ser criança. A gente nem sabe se ele vai querer ser jogador. A gente não pode tratar ele como um mini atleta, né? É uma criança. Então, assim, eu jogo no Palmeiras? Ótimo, você joga no Palmeiras, parabéns, você tem o dom para isso. Mas é uma criança. Então, a gente precisa reforçar isso o tempo todo com os pais. De que são crianças e não são mini atletas, não são mini adultos. Isso é algo muito difícil, porque os profissionais de fora que não estão, eu acredito que, não sei se dá para falar que não se atualizam ou que não estão no futebol, enfim, incentivam esse consumo aí grande de suplementação muito novinho. E é isso, a base alimentar dele não está feita. Ele nem tem o mínimo. Como que você já vai introduzir um suplemento? Então, são essas coisas que chegam de mito e que eu tento arduamente desmistificar, digamos. Ou seja, você tem que conscientizar os atletas e os pais dos atletas. Oi, difícil, viu? Bem difícil. Próxima pergunta que eu queria te fazer é como que a tecnologia auxilia o seu trabalho dentro da nutrição hoje? Olha, eu trabalho com um software que
eu que trago, né, comigo mesma, não vem do Palmeiras assim, mas a gente tem a coleta de dados através da fisiologia do Palmeiras, que é muito boa. Os nossos fisiologistas coletam todos os dados, tanto que eu não faço avaliação antropométrica nos meninos, quem faz é a fisiologia. Lá a gente tem isso bem dividido assim. E o que me ajuda muito no dia a dia são os softwares. Então, é muito mais fácil de calcular, muito mais fácil já de jogar só os dados ali e ele já te dá os resultados, então você só interpreta. Então, já vem com percentil, já vai na escala ali, né? A gente tem, quando se trata de criança, a gente avalia a curvatura de crescimento, então, através dos percentis, tal, direitinho. Então, a gente vê se o atleta está crescendo da maneira que ele precisa crescer, se ele está pesando da maneira que ele deveria pesar. Então, é completamente diferente uma avaliação de um atleta quando é mais novinho, né? Acima de 19 anos e abaixo de 19 anos. Então, são coisas diferentes. E nisso a tecnologia me ajuda muito. Agora eu queria te perguntar qual que é o momento mais marcante da sua carreira até hoje? Com certeza a Copinha. Nós somos campeões da Copinha no começo desse ano. Todo mundo fala que é o título mais importante das categorias de base. E eu não, assim, falar que não acreditava é um pouco polêmico. Mas não tinha nada a ver com o potencial dos atletas e tal. Era uma coisa interna minha, de insegurança, de achar que não estava pronta e tal. Então, eu ficava, ai meu Deus, minha primeira copinha, que responsabilidade. Eu posso ferrar muito com a equipe, mas eu posso ajudar muito a equipe. E aí todo mundo falava, não, mas você tem que ir pra copinha, porque quando você for pra copinha vai ser isso, vai ser aquilo. E eu ficava muito insegura. Eu falava, se eu chegar lá na copinha. E se eu for, né? Porque até então eu achava que eu não ia. Nutricionista nunca foi e tal. Acho que foi uma vez só, há muitos anos atrás. Mas a copinha, ela me marcou do começo ao fim. Foram 25 dias longe de casa, longe da minha família, convivendo com homens do meu trabalho, com adolescentes, e imersa nesse mundo da nutrição esportiva e do futebol, e fazer com que tudo dê certo, ter horário para tudo, e não poder errar, não poder ter falha. Então, ganhar a copinha para mim, assim, eu não lembro. Quando saiu o segundo gol do Patrick, eu lembro de ter um apagão. Eu lembro de eu acordar desse apagão com várias pessoas me segurando lá, acho que foi no Canindé, a final, e um monte de gente me segurando e eu só chorava, assim. Eu lembro que eu caí de joelho e eu chorava, porque para mim era algo tão mágico. E eu falei, não, que a gente não vai bater 2 vezes e vai ganhar? Como é que vai ser campeão 2 vezes seguida? Falei, sabe? E aí a copinha, ela me deu uma força, assim, bizarra de acreditar mais em mim, de acreditar no meu trabalho. Então não foi só o título, por ser uma copinha, mas por todo o processo de crescimento que eu tive dentro da copinha, por todo o trabalho ser reconhecido e poder ver meu nome ali, poder subir naquele pódio e falar, caraca, eu ganhei uma copinha. Quantas pessoas em um ano, pro seu primeiro ano de CFA, de base, consegue ganhar uma copinha? Assim, acredito que pouquíssimas pessoas. Em 2 anos seguidos, assim, o Palmeiras ganhou 2021 e 2022 e 2023. E eu fiquei, não é possível. Como assim? E eu ficava, eu ajudei, tipo, eu fiz parte disso aí mesmo. Meu trabalho estava ali todo dia. Então, essa é a minha experiência, assim, foi o título mais importante para mim até hoje. Eu acho que a gente foi para a Libertadores recentemente, foi a primeira vez do Palmeiras disputando uma Libertadores sub-20, isso nunca aconteceu na história do clube. Ele me marca, mas não me marca tanto quanto a Copinha, assim. Obviamente que foi importante, que se eu tivesse escolhido um segundo, seria esse. Mas a Copinha, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira e na minha vida, assim. Copinha teve esse lado de comprovação, tanto profissional quanto emocional, digamos assim. Nossa, ela validou tantas coisas, que se eu ficar falando, acho que é isso. Eu posso até me emocionar, porque com certeza, o divisor de águas na minha carreira. E na minha vida profissional, da minha vida pessoal também. Agora, fechando essa parte mais profissional, eu queria te perguntar quais conselhos você tem para quem quer entrar nessa área da nutrição, principalmente dentro do futebol. Primeiro é networking. Tenha
Faça contatos, vá atrás. A segunda é tenha o seu senso crítico, assim, saiba distinguir profissionais. Então, veja qual o profissional que você mais se identifica, leia bastante, estude bastante sobre a área que você quer seguir. Então, se é futebol, vejam os profissionais que fizeram a diferença no futebol. Profissionais que têm estudos, que têm nome, que têm relevância na ciência do futebol, não só porque fulano é famoso e tal. E é isso, estudar, buscar esses profissionais, estudar, porque a ciência muda, foi o que eu falei, em um ano a nutrição para mim mudou muito quando eu tranquei e quando eu voltei. E vai atrás. Passar o famoso óleo de peroba na cara e falar, oi, tudo bem? Então, queria trabalhar com isso. Tem alguma dica para me dar? Vá lá na porta do clube que você almeja, enfim, procurar meios para você chegar até onde você quer. Então, entrevistas, podcasts, enfim, tem tanta coisa. Hoje o YouTube é tão grande, né? E proporciona tantas coisas pra gente. Então, dá acesso a tantas coisas. Então, vá pesquisar, vai atrás. E o que eu daria de conselho é isso. Faça networking e estude muito, 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 muito. E tente pôr em prática, né? Muito bom. Agora fechamos essa primeira parte mais profissional. Agora eu vou fazer algumas perguntas sobre curiosidades, né? Mais focadas no futebol, claro. Primeira pergunta que eu vou te fazer: qual que é o seu jogador preferido? O Marcos, goleiro, óbvio. Eu, como palmeirense que sou, São Marcos. Boa resposta. E a sua jogadora preferida? Não tem como falar outra, né? A Marta, com certeza. E essa mulher fez e faz pelo futebol brasileiro é absurdo, assim. Ela é um exemplo de mulher, um exemplo de atleta, de ser humano. Ela mudou a realidade dela e da família dela. Ela fez com que o futebol feminino chegasse a um patamar que eu nunca imaginei que fosse chegar. Então, com certeza, a Marta. Qual o estádio você mais gostou de conhecer até hoje? Posso ser muito palmeirense? Claro que pode. Eu vou falar palestra. Eu sinto muita, muita falta. Palestra Itália. Ele tem um significado especial porque foi ali que eu tive meu primeiro contato, né, com o futebol. Então eu não consigo falar outro. Já conheci muitos estádios, mas o palestra sempre vai ficar para sempre no meu coração e vai pesar muito de um dia ter um filho ou uma filha e não poder mostrá-lo assim. Porque eu vivo falando isso para os meus atletas, né? Eu falo para os meninos, eu falo, gente, vocês não têm noção de como era o palestra. Era muito legal, era muito divertido. E um estádio que você sonha em conhecer um dia, em qualquer lugar do mundo? Do Manchester City. O Etihad Stadium? Esse nem me arrisco a falar esse nome aí. Mas Se eu falei certo, eu também não sei, mas eu acho que é esse. o do Manchester City, com certeza. É um time que eu tenho muita afinidade, assim. E eu gosto muito deles, muito mesmo, assim. Até se eu tivesse que escolher um time para trabalhar fora do Brasil, seria o Manchester City, com certeza. Agora uma pergunta curiosa para se fazer uma nutricionista. Qual que é o lanchinho ideal ali para acompanhar um jogo de futebol? Eu vou no clássico, né? Um amendoim, uma pipoquinha e tem que falar cervejinha. Eu não gosto de cerveja, então eu vou num suquinho. Mas eu iria no clássico, não pode mudar o clássico. Pipoca, amendoim, uma cervejinha para quem gosta. Próxima pergunta que eu queria te fazer: qual que é o seu filme preferido? Eu acho que é assim o nome. Chama O Extraordinário, que é um menininho que tem uma deficiência facial, ele nasce com uma deficiência facial e aí ele vai para escola, ele é um astronauta. Ele gosta de usar o capacete, né, do astronauta? Tá o capacete, esse Eu é o já meu vi, é filme. muito bom. Nossa, eu choro todas as vezes. Eu posso ver um milhão de vezes, eu vou chorar. Porque fala sobre gentileza, sobre desafios e sobre ser novo e você ter que se, né, ter medo de sair, né, dessa caixinha da sua zona de conforto. Agora eu queria saber qual que é o seu esporte preferido depois do futebol. Natação. Sou apaixonada. Se eu puder um dia trabalhar com atletas de natação, para mim seria um prazer. E um atleta referência também, seu atleta preferido, mas de outro esporte, não vale futebol. LeBron James. Gostei, gostei. Gostei, eu gosto muito dele.
De tudo que ele faz extra quadra e dentro da quadra, assim, pra mim é um cara que é demais. Qual superpoder você gostaria de ter? Ai, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou de me transportar, ou de ser 2 pessoas. E aí, no final da noite, eu viro uma só, sabe? Eu acho que é essa, de 2 pessoas, de fazer, poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu ia amar. Porque às vezes tem 2 jogos e eu não consigo estar presente. Eu tenho que sempre abandonar uma categoria. Então eu ia gostar de estar em times diferentes. Assistir 2 categorias diferentes e falar, não, a Nutri tava lá, eu vi sua performance. Eu não consigo assistir, é muito triste. Já ajudaria bastante, né? Oh, Agora, a última pergunta que eu queria te fazer é como você gostaria de ser lembrada? eu acho que a pessoa que mudou a forma com que as pessoas enxergavam a nutrição, a pessoa que facilitou a aprendizagem da nutrição, sabe? Que fez com que fosse diferente, fosse leve, assim, de profissional, na área profissional, se eu tivesse que ser lembrada, é isso, de ter feito a diferença, de, putz, essa nutricionista aqui eu aprendi bastante com ela me ensinou muito sobre alimentação e não só sobre rendimento e tal. Não, ela respeitou o meu espaço, ela respeitou o meu psicológico, ela foi ali no meu limite, ela respeitou o meu limite como pessoa. Eu ia ficar muito feliz se eu fosse lembrada por isso. E por ser gentil, que é uma coisa que me pega muito, assim. Tudo eu respiro fundo e entendo e tal, mas falta de gentileza é uma coisa que me incomoda, falta de educação. Então, essa aqui, essa menina era gente boa, é gentil ela, então eu ia ficar feliz de ser lembrada assim. Boa, ótima resposta. Kate, queria te agradecer, acho que foi, sem dúvida, um dos mais divertidos vídeos que eu já fiz aqui com os convidados. Gostei bastante, aprendi bastante, espero que quem assista aprenda alguma coisa também. E queria te deixar agora o espaço para divulgar suas redes sociais também, se você quiser, e deixar uma mensagem para a gente encerrar o nosso vídeo. Eu queria muito, muito agradecer pela oportunidade, por ter sido a primeira mulher, e uma marca muito importante. Meu Instagram é Kate Matias Nutri, nem sei se é. Você vê, né? Pessoa muito. É Kate Matias Nutri, alguma coisa do tipo. É a forma que as pessoas conseguem me acessar e falar comigo. E se quiser me mandar direct, perguntar um pouco mais como eu consegui, se a pessoa tiver interesse na minha área, né, de nutrição esportiva, eu vou estar ali com o maior prazer para responder. Eu respondo todo mundo que me manda. Eu demoro um pouco, porque a vida é um pouco mais corridinha, né? Mas eu respondo. Pode esperar que eu te respondo. E queria dizer que foi um prazer. Eu fico muito feliz de falar da nutrição. Eu amo o que eu faço. Eu acho que deu para perceber aí durante a entrevista. Agradecer pela oportunidade, pela procura. E que ser mulher é algo extremamente sensacional. E que a gente vai crescer muito, muito, muito ainda no esporte. E que a gente ainda vai ser muito reconhecida pelo que a gente faz, por esse olhar maternal, por esse cuidado que a gente tem. Eu acho que a mulher traz isso em qualquer área que ela esteja, e essa força que a gente tem interna, que é absurda, assim. Então, ser mulher é maravilhoso. Tem as suas dificuldades, mas a gente vai ouvir falar muito ainda sobre mulheres que fizeram a diferença no esporte, muito mais do que já se fala hoje. Então, é isso, esse é o meu recado. Se você é mulher, quer trabalhar no futebol, tenha muita força de vontade, muita paciência, respire, mas que dá certo, que funciona. E obrigada pelo espaço, obrigada pela nossa conversa. Eu espero também ter acrescentado na vida das pessoas que estão assistindo. E estamos aí, até uma próxima, se Deus quiser. Concordo com tudo, assina embaixo, e é isso aí. Muito obrigado.